Opa, professor Felipe Fontoura falando aqui com você nessa aula de hoje. E hoje a gente vai aprender nesse módulo a fazer o jogo Pedra, Papel e Tesoura. Esse jogo ele é um jogo universal, conhecido aí no mundo inteiro, então é um jogo bem interessante para que a gente possa trabalhar. Além da questão cultural, que é um jogo bem conhecido, é um jogo que traz um desafio bastante interessante também para as pessoas que estão começando, porque ele tem vários elementos aqui visuais, né, e você também pode ir incrementando à medida que você deseja. Não só os objetos visuais, mas também como a inserção de imagens, ou a utilização de elementos mais modernos do HTML. Enfim, a gente vai então aqui começar a brincar um pouquinho. Então já ganhei aqui meu primeiro ponto. Vamos lá, vamos tentar 1 a 1. Vamos para a última, vamos fazer a melhor de 3. Escolha. Opa, ganhei. Então, pedra ganhou sobre a tesoura. Legal? Gostou do jogo? Então vamos lá, vamos para essa aula para que você possa aprender a fazer o seu também. Então vamos lá, vamos começar a fazer o nosso Jokenpô. Mas antes eu vou explicar para você, se ainda você não conhece as regras do jogo Pedra, Papel e Tesoura. Funciona o seguinte, funciona que você pode dar, você tem que sempre jogar com um oponente, no nosso caso vai ser um oponente virtual, o próprio computador, que a gente vai utilizar um gerador de números aleatórios, calma, pode ficar tranquilo, que eu já vou explicando ao longo do caminho. E funciona o seguinte, a gente tem 3 tipos de sinal. Então, quem joga, por exemplo, olhando ali na primeira coluna, quem joga papel e quem joga pedra, perde. Por quê? Porque o papel embrulha a pedra. Assim funciona também com a pedra, que quebra a tesoura, e a tesoura também, que corta o papel. Então, um jogo bastante simples, um jogo, vamos dizer assim, conhecido mundialmente, mas ele oferece um desafio bastante interessante para o iniciante e permite que a gente explore vários outros elementos visuais, ou seja, eu não carrego demais com muito código e deixo o negócio cansativo, então tem um balanceamento bastante interessante entre usabilidade, entre inteligência e também conceitos importantes aí do HTML. Bacana? E nesse jogo, obviamente você já sabe que a gente não vai ficar só brincando, nós iremos aprender brincando e a gente vai aprender aqui novos conceitos bastante importantes que você vai carregar para toda a sua vida aí de programador ou de programadora. Que no caso são os eventos e a manipulação do DOM. Bacana? Seguinte, eu sei que de repente você pode estar um pouco confuso ou confusa, mas como que a gente vai fazer? Eu vou apresentando, vou codificando com você aqui junto o jogo, tá certo? E vou voltando para esse slide para que o slide possa me auxiliar melhor a explicação do código. Então, vamos para o código, vamos começar a colocar a mão na massa. Começar o nosso desafio. E é importante lembrar que se você está assistindo essa aula, significa que você já está um pouco mais adiantado no nosso programa, né? Ou seja, já passou pelos módulos básicos, então tem algumas coisas que eu acredito que eu não preciso explicar mais, até porque para não ficar muito repetitivo. Então vão ter situações que eu vou digitar rapidamente e é bom, se você tiver com dúvida, você voltar no módulo básico para que você possa rever essa aula. Tá certo? De repente faz tempo que você não viu, ou então ficou até alguma dúvida mesmo. Então é interessante para você ver até como um profissional aí, no sentido de um programador um pouco mais, né, fluente, trabalha. Bacana? Então vamos começar fazendo aqui o meu HTML. O meu editor já está configurado para vários atalhos, então tem situações aqui que eu não preciso digitar de novo. Então aqui no title vou digitar aqui Jokenpô e aqui no bar. Como é que vai funcionar? Aqui atrás está a minha tela em branco, então vou voltar aqui, vou colocar um P e esse P aqui é só para exibir um teste. Eu sempre gosto de fazer isso para saber se realmente o navegador está conversando com o meu editor e aqui ele retornou um positivo. Vou recarregar aqui de novo, salvo, recarrego e vamos começar a olhar a estrutura, né, de como é feito isso daqui. Então, se você começar a perceber, eu tenho 3 imagens, isso daqui são 3 imagens que eu vou ceder para vocês, então você não precisa ficar criando imagem de novo, eu já criei essa imagem, você utiliza. E aqui eu tenho o título, aqui eu tenho 2 caixas, né, as 2 caixas são bem iguais. Dentro dessa caixa eu tenho o nome, a pontuação,
3 imagens alinhadas, horizontal. Aqui é a mesma coisa, aqui eu tenho um verso aqui e aqui eu tenho uma área de mensagem. Essa é a estrutura. Então é bacana, tá? Fica uma dica para você que está se engajando mais com HTML e quer seguir mais para essa linha visual. Primeiro para e começa a observar as coisas em bloco. Né? Começa a prestar atenção como os blocos funcionam. Então você vai começar a detectar as coisas em blocos do bloco maior para o bloco menor. Como eu fiz? Aqui então tem um título, aqui tem um blocão. Dentro desse blocão tenho 2 blocos aqui e 3 blocos aqui. Ou seja, eu começo a criar linhas virtuais na minha cabeça que eu sei que eu vou poder, vamos dizer assim, montar essas linhas virtuais utilizando principalmente dentro do HTML as divs, que são as caixas, né? As caixas invisíveis do HTML. Vamos voltar aqui na nossa tela em branco. Eu sei que sempre o início desanima um pouco, mas não tem problema. Vamos lá. Vamos começar então com o nosso editor. Sempre tem que começar, não tem jeito. Então o que eu vou fazer? Eu vou começar colocando aqui uma div chamada principal. E essa div principal é a div que vai abraçar todo mundo. Ou seja, ela vai enquadrar todo mundo. Aqui eu vou colocar um H1, tá certo? Que vai ser o título. Pedra, papel e tesoura. Se eu digitar um pouco alguma coisa errada aqui, vocês me perdoem. É só para eu ter um pouco mais de agilidade. E aqui o ID vai ser título. É difícil quando você programa demais. Eu programo demais em inglês, então, enfim, as coisas já saem automático. Vai ter uma outra div que vai se chamar placar, tá certo? Ela vai ser, eu vou voltar aqui, ela vai ser esse placar, essa caixa inteira aqui, tá certo? É bem interessante também que eu faço o quê? Eu escrevo na div. Então eu escrevo assim, ó, no início que eu estou fazendo. E uma outra div que ela vai ser o quê? Uma mensagem. E aqui eu vou colocar mensagens. Eu venho aqui, recarrego a tela, tá feio, eu sei que desanima, você olha de um lado e olha para o outro, realmente não tem nada a ver, mas você já pode começar a fazer. E para você começar a trabalhar com o seu CSS, lembrando que você pode trabalhar com arquivo externo ou arquivo incorporado dentro da tag style aqui, mas eu sugiro que você trabalhe com arquivo externo, mas para a gente lidar com a situação mais prática, não ficar mudando de arquivo, vou fazer aqui mesmo. Tá? Então vamos começar aqui. Eu vou começar com a div principal. Vou marcar as bordas dela para que você possa começar a ver a mesma coisa que eu estou vendo. Então a borda, a principal vai ter um border, um pixel solid red. Aqui o placar, ele vai ter um border, um pixel solid blue. Ou seja, eu vou pintando, né? E as mensagens, que é a mensagem aqui, border, um pixel solid green. Ou seja, salvei e recarreguei aqui. Então, olha só, o que eu estava observando que talvez você não tenha observado. Então, a div é a caixa que a div principal está pegando todo mundo. Professor, por que você precisa fazer essa div principal? Por que você precisa ter essa caixona? Eu gosto de colocar sempre uma caixa, porque se quiser colocar assim, ó, max width 960 pixels, margem 0 alto. Já explico. Olha só, ela encolhe. Então ela encolhe todo mundo que está para dentro, né? Então isso é bastante interessante. Então isso daqui é a largura máxima da principal e a margem, eu falo o seguinte, as margens superiores e inferiores vão ter tamanho 0, né, para ela ficar colada aqui em cima, e o alto significa que ela vai centralizar. Então um jeito de centralizar uma div. Fica tranquilo, tá? A gente não vai usar muito isso daqui agora, só para te explicar, voltando, então tem aqui o placar e as mensagens. Bacana? Bom, a gente já tem essa estrutura principal. Vamos começar a trabalhar agora com a estrutura interna do placar. A estrutura interna do placar, que é aquela mesma visão de caixas agora eu tenho essa caixa principal aqui do jogador, tem uma caixa verso e tem uma caixa computador. Bacana? Então é isso que a gente vai trabalhar agora aqui dentro desse placar. As coisas estão pequenininhas ainda, mas fica tranquilo que a gente vai começar a trabalhar. Então, jogador, bacana? Bom, dentro da caixinha jogador, eu vou fazendo bem passo a passo para que a gente não fique embananado. ID,
versus... Professor, que coisa maluca é essa aqui que você não digita? Né? Eu já coloquei, já postei aí uma aula específica sobre plugins e editores. Né? Plugins que vão te auxiliar muito nessa jornada. Depois você dá uma olhada lá. Vou criar aqui o versus, já vou digitar o VS. E aqui mais uma div que é a do computador. Vim aqui e computador. Beleza? Salvei. Olha só, jogador versus computador. Mas não ficou igual, né? Não ficou, vamos dizer assim, como é que posso dizer? Na horizontal. Como é que você pode fazer isso aqui na horizontal? Bom, no HTML existe um macete, né? Eu vou ensinar o jeito antigo para você e vou te ensinar o jeito novo. Tá? O jeito antigo é o jeito que muita gente faz até hoje, não tem problema nenhum. Só que eu vou te ensinar o jeito novo para que você já possa, de repente, ir usando devagar. O jeito antigo é fazer o quê? Eu fazer com que a div jogador versus e computador tenha um comportamento de posicionamento de posicionamento encavalado. Tá? Já explico. Vamos lá. A principal, eu não posso colocar, tá? Não posso chegar aqui, ó. Ah, principal. Quem está dentro da principal? O placar. Então eu não posso pegar o placar e colocar aqui dentro, no CSS puro, tá? Algumas outras situações, como por exemplo o Sass, você não sabe o que eu estou falando, não tem problema, tá? Mas tem alguns frameworks CSS que permitem você fazer isso, algumas supersets, falando de uma forma um pouco mais complicada. Então vamos lá. Jogador. Então, jogador, vou colocar aqui, jogador. De novo, sempre coloca isso aqui, ó, computador. E pinta um negocinho. Por que pintar? Porque eu tenho certeza que desde o primeiro início, desde o primeiro está funcionando. A pior coisa do mundo, acredite ou não, é você fazer o quê? Fazer um baita de um CSS todo complicado e você vai recarrega lá a página e ele não está funcionando. Então aqui eu vou colocar um background color red. Ah, tem só essas três cores? Não, é que eu não lembro das outras. Aqui, green. Peguei aqui e digitei. Olha lá. VS, olha só que interessante. O VS não funcionou, tá vendo? Porque aqui, ó, é versus. Tá vendo como é importante você já pegar na fonte o problema? Porque depois você faz um baita de um CSS aqui dentro e você acha que não está funcionando. Então é até interessante você ver aqui eu errando mesmo para você entender o que eu estou falando, botar fé que eu estou falando. Então a gente vai fazer o seguinte. O placar, ele vai abrigar essas três divs. Então como é que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui, ó, float, left. O que essa float left significa? Significa que elas vão encavalar para a esquerda. Então, não sei se eu acredito que você lembra, você estava olhando para a minha tela, mas o que aconteceu? Aconteceu que o jogador versus o computador agora ficou todo mundo encavalado, inclusive as mensagens. Então, se eu chegar aqui mensagem, eu tenho que colocar aqui, ó, clean buff. Opa, não, vamos lá, eu tenho, clean buff na placar. É clear. Foi? Não foi? Então, é que o jeito antigo eu não uso muito mais, tá? Então vou colocar aqui, vamos ver, caiu para lá. Legal, então ficou assim, jogador versus o computador. Esse é um jeito que você pode fazer, colocando float. Ou então você pode estar utilizando uma coisa chamada Flexbox. Tá? O Flexbox ele é um float left melhorado. Você pode substituir por isso daqui. Então, revisando bem rapidamente aqui, o que você pode ter? Float left significa que você vai pegar essa div aqui e você vai encavalar. Professor, e se eu não colocar uma float left? Eu vou pegar aqui, ó, vou comentar aqui, vou colocar o versus, tá vendo? O versus não deixou encavalar. Então, como ele não deixa encavalar, ele ocupa 100% da minha tela aqui, a tela está até superestimada para ele. Então, a div de baixo, o que ela vai fazer? Ela não vai encavalar, não vai ficar curtinha. Então, por isso que você deixa encavalar. Mas legal, como é que eu consigo fazer então essa distribuição? Você pode fazer essa distribuição de dois jeitos. O jeito novo, que é ele fazer ele responsivo. O que é responsivo? Você, ao mexer
na tela, o que acontece? As coisas se dimensionam. Aqui no Chrome, não sei se todo mundo sabe, né? Não sei se vocês sabem, eu tenho a possibilidade de trabalhar com dimensionamentos de telefone celular, que eu coloco responsivo e eu posso simular algumas coisas aqui. Vou simular um iPad. Olha, no iPad ele fica assim, e fica assim quando o iPad está deitado. Então você começa a conseguir simular alguns comportamentos do Chrome quando a pessoa está navegando. E eu posso desligar também facilmente. Esse é o jeito que você faz com porcentagem. Tá certo? Eu vou fazer ele fixo para você poder entender. E fica tranquilo que essa aula... Fica tranquilo não, né? Já espere que essa aula vai ser um pouco mais longa. Pode ser, inclusive, que eu, dependendo da quantidade de tempo, eu até corte ela em alguns pedaços e coloco lá parte 1, parte 2, parte N. Tá bom? Então o jogador, eu vou fazer do jeito antigo aqui, ó. Width, eu vou fazer então aqui, ele vai ter 200 pixels. E de novo, é um pouquinho de experimentação. Tá? Opa! Então, isso aqui. Então, olha só, o jogador ficou com 200, o versus não ficou com nada e o computador ficou com 200. Mas você começa a perceber que ele teve o mesmo problema que isso aqui não tem, né? Ele começa a deixar muita área em branco, porque o que aconteceu? Você pegou 200 pixels da tela, só que a minha tela tem 1920. Ou seja, aqui eu estou pegando 210, estou pegando 400 e um cadinho desse versus aqui. Não é isso? Então, o que está acontecendo? Está acontecendo que eu não estou aproveitando. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer, então, por porcentagem. Então, aqui, de repente, eu posso ter 40%, aqui, 40%, e aqui ele vai deixar o restante. 20%. Ou seja, 80 mais 20 que dá 100. Olha só. Ele ficou assim. É o jeito que funciona, tá vendo? Funciona muito bem e é o jeito que as pessoas fazem até hoje. E daí você começa a trabalhar com os elementos aqui internos. Agora eu vou trabalhar com a div jogador, agora eu vou trabalhar com a div versus e a div computador. Tá vendo? Ela já está tomando essa carinha aqui. Não fique desesperado ou desesperada ainda. Ah, professor, mas olha só, a fonte não está. Começa a se ligar primeiro na parte estrutural. Eu, pelo menos, penso assim. Eu fico mais tranquilo pensando assim. Se eu pegar e me virar com a parte estrutural, depois eu coloco as firulas, né? Coloco corzinha. Porque é muito interessante quando o seu programa já está funcionando de uma forma não muito bonita, mas você já está começando a testar ele. E isso faz parte da motivação também, tá bom? Então vamos lá. Jogador versus e computador. Por que eu não escolhi fazer desse jeito? Porque se você for perceber, eu tive um capricho aqui de fazer o verso alinhado na vertical. E quando você faz desse jeito aqui, você não consegue alinhar o versus de uma forma mais fácil. O que eu quero dizer? Se essa caixa aqui aumentar, tá vendo que o versus ficou alinhado na vertical dessas duas? Você só consegue fazer isso facilmente com o Flexbox, senão você tem que começar a encher seu código de JavaScript para que ele faça esses cálculos para você. Eu não gosto muito de sobrecarregar HTML com JavaScript, porque JavaScript é um programa rodando. Eu gosto de utilizar todo o poder do CSS3 e depois, o que não dá, eu extraio leite de pedra, o que não dá, daí sim eu vou fazer no CSS. Mas tem casos e casos. Então, o que eu vou fazer aqui para você? Eu vou te mostrar aqui. Então, vamos supor, olha só, que ele vai ter ó, 8D 300 pixels. Esse cara aqui também. Eu vou fazer a simulação daquele problema que eu falei para você. E olha só, o verso, ele não consegue. Daí você fala assim, ah, professor, é fácil, né? É só eu chegar e colocar aqui, ó. É fácil. Mas como é que se alinha o conteúdo dele? Como é que se alinha o conteúdo? O conteúdo, o verso que está aqui. Você alinhou esse carinha aqui, mas como é que você coloca esse verso no conteúdo? Você tem que começar a fazer muita gambiarra. Né? Um dos jeitos de você fazer é isso aqui, ó, margem, ou seja, eu vou dar margem 20 pixels alto. Ou seja, olha só, eu comecei a dar margem e ele começa a deslocar. É um inferno, tá? Então, eu estou mostrando para você uma geral de utilizar o float left. Todo mundo está utilizando o float left agora? Não. Quer dizer, o Flexbox? Não. O Flexbox resolve esse problema? Não, nem todo mundo está usando. Então você pode ver até aqui no Google, você pode ver aqui, ó, Flexbox Compatibility. Ele tem uma tabela de compatibilidade. Esse site aqui, Can I Use,
é um site muito bacana que ele fala que você pode fazer os browsers que as versões que já estão, né? Então, por exemplo, ó, o IE11 ele dá suporte parcial ao Flexbox, tá certo? Só que ele tem um uso global de 2,86%. Então, o Edge, que já é a nova versão do Internet Explorer, já suporta, porque já está tudo verdinho. Então, assim, se você estiver fazendo um site do zero, vale a pena fazer com o Flexbox. Ou seja, você vai ter que usar uma coisa baita velha para suportar um browser super velho, né? Porque a primeira release dele foi em 2013, como está escrito ali na caixinha. Então o que acontece? São casos e casos. Se você for de repente trabalhar lá, vou fazer um site para o Banco do Brasil, tem que ter acessibilidade 100%, porque pode ter um cliente que não consiga, você tem que suportar aquele um cliente, daí você tem que dar suporte para browsers velharia. Se você estiver fazendo um site mais moderno, você já começa a olhar. Então o site Can I Use é um site bem legal para que você possa fazer isso. De novo, eu vou usar o Flexbox porque ele dá suporte principalmente ao Chrome. O Chrome é um browser porreta, é um browser muito bacana. Então vou apagar as coisas aqui, tá? Vou apagar esse float left aqui, o margem, ele vai voltar para o estado normal e o clear buff. O clear buff o que faz? Ele dá um clear no float, então ele fala que essa div mensagens aqui ele não vai herdar o float left, tá? Então tá lá, computador, mas ele ficou com alguma coisa, rede aqui. Beleza, então tá aqui, ó. Todo mundo ao estágio normal. Então, o que o Flexbox é? É uma forma de você posicionar as suas divs de modo que você possa começar a encaixá-las e dar comportamento para elas. Beleza? Então vamos lá. Vou manter os borders aqui e vou manter essas coisas para que você possa ver. Então, primeira coisa, o que eu vou fazer? A div mãe que suporta essas caixas aqui, ó, essas caixas aqui, ela é uma div invisível, né? Quer dizer, toda div é invisível, a não ser que eu faça alguma coisa com ela. Essa aqui eu coloquei uma cor vermelha. Mas tem uma div suportando essas três. Você sempre precisa colocar uma div mãe abraçando todo mundo antes de fazer o Flexbox ou float left. Bacana? Então, qual que é a div mãe? Placar. Como é que eu sei? Se eu vier aqui no meu HTML, ó, placar, jogador versus computador. Bacana? Voltei aqui no placar, então vou colocar assim, ó. Display Flex. A hora que eu coloco o Display Flex, ele assume o comportamento do float left. Olha só que bacana, porque ele assume que todos os filhos da div placar, ela vai ser flex. Só que se você voltar aqui, qual o comportamento que você quer? Você quer que essa div cresça, essa div permaneça de um tamanho fixo e essa aqui também cresça, para que aconteça esse padrão aqui, ó. Beleza? Bom, pelo menos foi assim o jeito que eu projetei. De repente você pode projetar um pouquinho diferente. Eu até te encorajo a fazer isso. Voltando aqui então, o que eu preciso fazer? Então na div que vai suportar, que eu quero que cresça, o que eu faço? Eu venho aqui e coloco assim, ó. Flex Grow 1. Ou seja, eu falo assim, ó. Essa div aqui, ela vai crescer. Então, a div jogador e a div computador cresceu. Ela aumentou, ocupou espaço. Se eu coloco aqui, ó, também no versus, vou colocar aqui só para você experimentar, você vai ver que ele ocupa. E ele vai ficar com 1/3, porque eu tenho 3 divs aqui, ocupando 100%, que daria 33%, tá bom? Mas quando eu tiro o grow, significa que ele não vai crescer. É esse o funcionamento que você precisa saber por enquanto do Flexbox. E 99% do tempo é isso que você vai fazer. Então, o que mais que eu vou fazer agora? Tá? O que eu vou fazer agora, para poder te mostrar aqui, é simular o comportamento do alinhamento vertical do versus. Então, eu vou fazer de novo aqui, ó. Height, 200 pixels. Aqui também, 200 pixels. Olha lá, o versus ficou do mesmo jeito, continuei com o mesmo problema. Só que se você fizer isso aqui, ó, no placar, align items, você vai colocar aqui, ó, center e justify content center, ele vai deixar todo mundo no centro. Olha só o que ele fez com o verso, ele deslocou para o centro para vertical. Quem que é o cara que faz isso? Esses dois caras aqui, ele tem uma combinação que você pode fazer isso daí, tá bom? Então eu vou deixar várias documentações do Flexbox aqui, artigos bons, para que você possa ver, e também lá no nosso módulo de HTML. Legal?
Então, fechou essa caixinha aqui, você já começa a ficar mais alegrinho, você já começa a ver essa estrutura. Por isso que eu falo para você, não adianta você começar a ficar 1 hora perdendo tempo para saber qual fonte que você vai colocar aqui e o restante está branco, desanima. Então começa feioso, começa assim mesmo e já começa a dar estrutura. Porque dando estrutura você vai começar a ver o negócio andar. Agora o seguinte, vamos lá. O negócio não acabou ainda. Eu preciso colocar o nome aqui e o placar aqui. E ainda de quebra colocar as 3 mãozinhas. Bacana? Vamos fazer isso de novo. Feio, para que você possa entender as coisas evoluindo. Vamos lá. Ah, um detalhe importante, olha só. Uma coisa que você precisa ver é a seguinte, você deixar o seu CSS o mais limpo possível. Ou seja, agrupar parâmetros que fazem parte, que são incomuns. Então, nesse caso aqui, o FlexGrow1 é comum para os dois. Então, o que eu posso fazer? Eu posso colocar aqui, ó, jogador e computador compartilham do FlexGrow1. Vou colocar aqui. Vou sumir com esse rate aqui e posso apagar aqui. O que diferencia, eu vou subir aqui para você ver, o que diferencia os dois é o background color, né? Red e green. Então, a hora que eu fizer isso daqui, eu vou voltar aqui, opa, abrir uma nova aba, olha lá, voltou, tá bom? Então, é interessante você usar isso daqui para o seu CSS ficar mais otimizado, bacana? Vamos continuar. Voltando aqui, então, vamos lá, vamos montar esses elementos principais aqui da tela para que você possa ver. E eu vou fazer um HTML, assim, HTML não existe o certo ou existe errado, existe o que funciona e algumas boas práticas, como eu comentei dessa do Flexbox para você, tá? Então, a estrutura HTML que eu fizer agora, de repente você não concorda muito, você fala assim, poderia estar utilizando outra coisa. Pode, não tem problema nenhum, fica ao seu critério, tá? Então eu vou fazer a do jogador, até porque a do computador é um espelho, para você entender, então eu vou fazer todo o jogador, depois eu faço rapidinho a do computador. Primeira coisa, o nome. O nome eu vou fazer com H2. H2. Por que eu faço isso? Porque se você for na estrutura semântica, é importante para você que vai fazer sites, o Google sempre procura o primeiro H1 do documento e depois ele procura o H2. O H1 tem prioridade semântica sobre o H2. Se você vier no Google digitar o seguinte, HTML semântico, né, ele vai ver milhares e milhares de artigos falando que é HTML semântico. E se você quer fazer sites que indexam bem no Google, é interessante você olhar depois disso daqui. É por isso que eu faço, porque isso já está na minha cabeça, né? Eu não vou ficar teimando aqui. Então esse H2 aqui, ele vai ter o seguinte ID, jogador, nome. E olha só, eu poderia colocar só nome, né? Eu posso colocar, mas uma coisa que eu gosto também de fazer é repetir, né, o que é semântico dessa estrutura. Então ficou jogador aqui, jogador, nome. Ah, professor, por que você não colocou placar jogador? Daí ficaria placar jogador nome. Porque eu sempre coloco no máximo, né, 2 estruturas para dentro. E fica bem claro, né? Placar é placar, jogador, nome de quem? É do computador, então eu gosto bastante de fazer isso daqui. Tá? Eu vou deixar fixo por enquanto, porque isso aqui o script vai fazer para a gente, preencher esse valor, mas vou deixar fixo aqui só para você entender. Aqui eu vou colocar um spam, id jogador pontos, aqui eu começo com 0 pontos, e vamos lá, de novo, ó, Felipe, 0 pontos, tá? Tô deixando fixo aqui. E aqui para colocar as 3 mãozinhas, eu vou colocar uma lista. Ah, professor, agora você está me deixando louco. Uma lista. Isso aqui, de novo, é um macete, né, do HTML. Jogador. Não me pergunte, no bom sentido, quem resolveu fazer assim. É uma boa prática que a gente faz até hoje. L-I-A-I-M-G. Vamos ver se dá certo. Não, não deu. Eu tento outra hora. L-I-A. E aqui eu vou ter o seguinte. Jogador, escolha 1. Depois eu explico para você o que é isso daqui, tá? Mas te adiantando, o A vai ser onde a gente vai colocar o evento de clique,
né? Porque você vier aqui, olha, eu tenho uma mãozinha aqui que faz um clique, né? Então vou vir aqui, vai junto comigo, que daí você vai entender. Volta depois na aula para que você também possa entender o que eu estou comentando aqui. Então, source img pedra.png, vou tirar aqui esse alt. Olha só, ficou uma mão, ficou uma pedra, né? Então vamos lá, vamos continuar. Uma pedrinha, deixa eu achar outra imagem está aqui. Escolha 2, escolha 3. O que é escolha 1, 2, 3? 1 é pedra, 2 é papel, é escolha numérica. É difícil você ficar trabalhando no computador com string, porque se a pessoa colocar preda, já vai dar tudo errado no seu programa, tá? Então, faça o máximo possível com números. 1 é 1, 2 é 2. Tesoura. Olha só, ficou feio, né? Não desanima. Não desanima que a gente está chegando lá. Então, ficou aqui as 3 mãozinhas aqui. Legal? Mas a estrutura, de novo, eu já fiz. Então, vou ter uma estrutura de H2, uma estrutura de spam. O que é essa tag spam? A tag spam é uma tag como se fosse a div, só que ela naturalmente não ocupa 100%. Então, eu não preciso ficar colocando CSS adicional, igual eu fiz com Flexbox, ou igual eu fiz com Margin, Float Left, enfim, só para fazer com que ela encolha, né? Ou seja, fica no tamanho mínimo do elemento que está aqui dentro dela, que no caso é esse 0. Tá? De novo, eu coloquei o L, a tag UL é de lista, mas professor, não é bullet points, que é aquele negocinho, aquela bolinha pretinha que está aqui? Mas eu vou fazer uma coisa no HTML que vai fazer com que ela fique assim, ó, uma do lado da outra. Tá? É um jeito de fazer com que ela fique alinhada na horizontal. Pode fazer com Flexbox aqui também? Pode, mas eu acho que vai ficar complicando de bobeira, tá? Usar um canhão para matar uma formiguinha. Então, vamos voltar aqui e vamos começar agora a formatar esse cara para formatar o computador. Vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer é deixar o nosso CSS também semântico. O que é deixar semântico? É deixar as coisas que têm a ver próximo, para facilitar a vida do outro colega que está vindo atrás, né? O cara lá depois vai fazer uma manutenção aí e ele vai ficar meio chateado com você. Mas vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó. Jogador. Vamos começar a brincar. Jogador UL. Aqui, ó. Margem 0 e paging 0. Ou seja, ele comeu o bullet point. Mas para ele sumir com o bullet point, eu vou colocar assim, ó, list style none, ou seja, ele sumiu com o bullet point. Agora eu preciso deixar uma mãozinha na frente da outra. Então o que eu vou fazer? O L ali. Professor, por que você não colocou div no L e no LI? Porque eu só tenho um, quer dizer, ID ou classe, porque eu só tenho um. E se for trabalhar com estruturas mais complexas, já assuma que você vai precisar. Aqui, ó, você vai fazer assim, ó, display inline. Olha lá, eu coloquei as 3 alinhadas. O display inline fala para o LI que agora, em vez de ele trabalhar na vertical, você vai trabalhar na horizontal. Professor, como é que você sabe disso? Porque eu faço já site a vida inteira. Então, eu acabo sabendo disso mesmo, tá? Não desanima, estuda bastante, é assim mesmo. Não fique chateado. Então, você vai fazer aqui, ó. Ah, não, desculpa, olha só. O L eu coloquei um ID. Então, vamos fazer o seguinte, vamos colocar o ID aqui. Jogador escolha aqui. Jogador escolha L. O L eu coloquei ID? Não, não faz sentido, né? Tá funcionando. Então, se tá funcionando, tá certo. Não, nem sempre. Vamos colocar agora aqui o link, que é o A, o anchor point, ou o A mesmo, tá? Vamos lá? Então, o que eu vou fazer com esse cara aqui? Como só tem A, eu teria que aplicar para cada ID, eu vou carregar muito o CSS, então vou aplicar para todos os As, né? E também eu vou aplicar para todos os IMGs. Vou vir aqui, já vou montar a estrutura para que você possa entender direitinho. Aqui para o IMG.
recarrega aqui, não fez nada e não era para fazer nada mesmo. Mas a primeira coisa que eu quero mexer aqui é na largura da imagem. Max Width, vou colocar aqui 80 pixels. Ele ficou pequenininho, tá? Por que que você precisa, por que que você manipula só o width e não o height? Porque se você fizer a largura e não a altura, porque se você fizer a largura, ele já faz automático. Se eu forçar aqui, ele vai ficar muito louco. Quer ver, ó? Ele vai desalinhar. Então, o que que acontece? Você não precisa interferir na altura se você quiser já mexer na largura. Fazendo experiência, eu acreditei que 80 pixels seria legal. Se você não gostar, você pode fazer com 50, se ficar muito grande, né? Depende de como está a sua interface. Todos esses acertos você vai fazendo na medida que vai passando. Não tenta fazer tudo de uma vez, senão você vai ficar de novo doidinho. Então você vai vir aqui no LI. Vamos agora fazer o seguinte, se você começar a perceber, vamos alinhar esses dois carinhas aqui e depois a gente mexe com essa situação. Primeiro, vamos colocar essa cor aqui, que seria a cor oficial, esse vermelhinho. Você pode utilizar cores da internet inteira, tá? Então, tem uma extensão do Google Chrome, que é essa extensão aqui, ó, que eu não sei o nome, deixa eu procurar aqui mais ferramentas, extensões, que eu já falo para você. Aqui, ó, CSS Piper. É uma extensão do Chrome que ela pega todas as fontes que a pessoa usou e todas as cores. Você vê esse vermelho aqui, olha só o código. Mas se você não quiser pegar as cores do site que você está trabalhando, deixa eu digitar meu nome aqui. Você tem esse site aqui, ó, que eu gosto muito, Color Lovers, deixa eu lembrar, essa aqui. É como se fosse uma rede social de paleta, tá? De paleta de cores. Os designers usam muito isso. Então, tem várias e várias paletas aqui para que você possa utilizar. Só que tem uma que eu gosto mais, que é o Flat UI Colors, que ele deixa essas paletas aqui disponíveis. Se você ver, todos os meus slides já usam isso daí. Então, aquele vermelho eu peguei daqui, ó. Você clica aqui, ele já copia e ele vai fazer aqui, ó. Jogador, background color, você já cola para cá. Então, você vai ver que ele já deixou mais vermelhinho, né? Peguei esse vermelhinho aqui, tá vendo? Ele já funcionou. Vamos já deixar com esse azulzinho aqui. Cliquei aqui, venho aqui, cadê o computador? Tá aqui. E o versus não tem nada, mas vamos deixar ele quietinho aqui que uma hora a gente vai trabalhar com ele, tá vendo? Outra coisa também, já indo um pouquinho para essa otimização aqui de imagem, eu vou fazer o seguinte, que o placar, eu vou ter aqui, ó, Color FFF, ou seja, todo mundo que tiver de dentro dessa div placar vai ter a cor branca. Que daí eu não preciso ficar aplicando para todo mundo. Lembra que eu falei isso para vocês no módulo de HTML sobre herança de CSS? É por conta disso, tá bom? Que mais que eu preciso fazer de frescurinha aqui? Bom, é isso. Outra coisa, já vamos começar a acertar a fonte, tá? Como é que eu acerto a fonte? A fonte eu aplico assim, ó. Eu já vou colocar minha receitinha assim. O CSS eu posso utilizar o asterisco. Então, todo mundo que for desse documento vai ter o fonte família assim, Helvetica New, Helvetica e Arial. Você pode colocar a fonte que você quiser, só que de novo, fique atento para a fonte que você está usando, que de repente a pessoa lá do outro lado ela não tem essa fonte, tá? Então essas fontes aqui são fontes padrão que você pode usar de uma forma segura. A hora que eu colocar aqui, ó, ele já mudou e deixou bem bonitinho, bem plausível já, bem próximo daquilo que eu estou fazendo aqui, tá? Outra coisa também, para deixar bonitinho. Vamos lá, eu percebi um errinho aqui, ó. Olha só, o verso ele ficou branco, então parece que ele está transparente. Deixa eu só mover esse color aqui, ó, para esse cara aqui, ó. Uau, aqui. Ou seja, a fonte branca vai valer só para o jogador e para o computador. Tô indo rápido, mas depois você dá uma olhada de novo, tá? Vamos deixar essa div já bonitinha, já aqui, ó, com essa borda, né? Border
radio, vamos botar aqui, ó, radius de 5 pixels. Ah, e também vamos tirar aqui os borders, que já, agora ele já perdeu a função dele, né? Não fica mais legal. Olha lá, tá vendo? Já tá tomando uma carinha, hein? Vamos lá nas mensagens também, vamos tirar aquela borda aqui que ela já tá deixando, tá enfeiando o negócio. Nem sei se existe essa palavra, mas vamos lá. Deixei desse jeito aqui, olha só, bacana? Para ele ficar um pouco mais bonitinho, vamos fazer assim, ó, vamos dar um paging. Paging de 20 pixels. Professor, como é que você tira esses valores da sua cabeça? É porque, de novo, é um pouco mais de experiência, tá? Não significa que, não vou conseguir. Não, com o tempo você vai percebendo que você vai realmente conseguindo fazer isso. Então, a hora que eu colocar aqui também, uma coisa que a gente precisa fazer, que é o jogador H2 e computador H2. Eu tenho que repetir, tá? Se eu colocar só H2 aqui na ponta, ele não vai poder entender. Aqui, ó, margem 0, paging 0, para que ele colhe aqui em cima, tá bom? Para que ele tire a margem do H2, porque o H2 ele já tem uma margem natural para que você possa ver. Então deixei aqui, deixei essa pontuação. A pontuação, vamos ver que cara que eu estou usando aqui, olha só. Jogador pontos, né? Então jogador pontos, jogador nome, aqui jogador pontos. E também é computador pontos, né? Computador pontos. Ela vai ter o seguinte, ó. Fonte size de, vamos pensar aqui, de 48 pixels. Olha só, ele já ficou, ficou bem próximo, né? Eu acho que é isso. Acho que dá para colocar um 52 aqui, ó. 52, tá bom? E como é que ficou esse cara aqui? O H2, eu acho que o H2 ficou normal, que é o nome. Nome. Que é o fonte size, aqui deve ser uns 24 pixels. É isso? Acertei na música. Então, tô com um zóio bom, como diz minha avó. Então, vamos lá. Jogador nome, é isso? Tô ainda desconfiado. É isso mesmo. Tá? Então, o jogador nome tá casando aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar com 4 pixels aqui, ó. Ah lá, ficou pequenininho. Então, tá batendo. Então, às vezes eu faço isso também para me certificar. Então, Felipe, 0 pontos. Legal? Então, quase lá. Vamos fazer o seguinte, agora, vamos alinhar isso daqui no centro e depois a gente alinha esses dois caras aqui, tá? O nome e a pontuação, porque ele tem algumas coisinhas um pouco diferentes que eu preciso explicar melhor. Vamos fazer um pouco mais fácil e vamos no Easy Win. Então, o Easy Win, depois você assiste meu vídeo lá para saber o que é isso, mas no meu canal do YouTube. Então, vamos lá. Como é que eu faço esse cara aqui? Tá, vamos lá. Computador, escolha. Aqui, o que eu vou fazer? Ó? Como os bullets, que é o L e o LI são textos, a hora que eu faço isso daqui, ó, text align center, ele passa a ficar centralizado. Então, o bom de usar coisas com bullet point é que ele é influenciado pelo text align. Então, você consegue alinhar ele como se fosse um texto. Eu acho isso bem legal, tá bom? Outra coisa que a gente precisa fazer também aqui, o LI. Se você perceber, as mãozinhas estão muito juntas, né? E eu percebi isso daí, porque o meu olho já tá bom, olha só. Estão muito juntas. Então, o que você pode fazer? Você pode pegar aqui, ó, o LI, vamos pegar o LI e colocar o paging aqui, ó. Paging. Vamos colocar aqui de 0,15 pixels. E aqui eu afastei as mãozinhas, tá vendo? Então, afastei elas e elas estão assim. Só que se você começar a perceber, elas não estão acesas. Quer dizer, elas não estão apagadas. O que isso significa? Significa que eu tenho que colocar uma espécie de um evento dentro do CSS para quando eu passe o mouse elas correspondam a algum efeito específico para quando eu estou fazendo alguma coisa. Nesse caso aqui é passar o mouse por cima. É um mouse over. Como é que eu faço o mouse over? O mouse over eu faço com A. Então, se eu chegar aqui, ó, A, over, tá? Over. Então é o seguinte, eu vou chegar aqui no A. O que ele vai ter? Ele vai ter um opacity de
20.2, ou seja, ele vai ter 20% da opacidade ou transparência, dependendo como você quer falar, normalmente quando for o A, né? Então, deixa eu chegar aqui, ó, ele ficou opaco. Só que quando eu passo o mouse, nada acontece, porque vai acontecer na hora que eu fizer esse evento aqui, ó, o hover. Então, vou colocar aqui o opacity de 100%. Então, na hora que eu passo o mouse, olha só, passei o mouse e ele fica aceso. Por que você precisa fazer isso? Porque se você não fizer isso, eu vou comentar aqui, ó. Se você não fizer isso, como é que você vai instruir para o usuário que ele pode jogar? Olha só, agora é sua vez, escolha a opção assim, é coisa de interface, é feeling que você vai tendo com o tempo, à medida que você vai fazendo. Mas é legal que você está fazendo junto comigo e você não precisa sofrer o quanto que eu sofri para entender isso. Então, vou fazendo aqui. Então, vamos só alinhar essas duas questões aqui. E, de novo, isso aqui você pode alinhar de várias formas. Se você quiser alinhar aqui sem ficar sofrendo demais, é só você chegar aqui no H2 e você vai colocar aqui, ó, spam. Vamos ver se vai funcionar. Spam. E ele vai alinhar, tá vendo? Então, o que você faz? Você alinhou os dois na horizontal. Por quê? Porque o spam ele é o comportamento como se fosse uma div ao contrário. Ele vai juntar, ele vai se compactar para o tamanho do elemento que ele está aqui. Nesse caso, esse texto, nesse caso, esse texto. Só que como eu quero fazer o HTML semântico, o que eu quero fazer? Eu quero fazer o H2 aqui e a pontuação. Só que com o H2 ele é o espaçoso, né? Como se fosse a div. Ele expande. Então, como ele expande até os limites dessa caixa e empurra o spam para baixo. Quer ver? Olha só. Eu vou pegar aqui o H2. Cadê esse carinha aqui? H2. Tá? Vou pegar aqui H2 e vou fazer assim, ó. Border 1 pixel solid white. Olha só, tá vendo o que eu falei? Se você tiver dúvida, sempre colocar um border, fica bem visual. Então ele joga para lá e joga o zero aqui, que seria a pontuação para baixo. Ele é o folgado. Então vamos deixar esse carinha aqui menos folgado, fazendo o quê? Eu vou forçar o quê? Eu vou forçar a posição dele, tá? Então vou chegar aqui, ó, jogador nome, pontos. Como é que eu consigo forçar? Eu vou colocar assim, ó, pontos. Position absolute. O que é esse position? Que eu vou falar para ele assim, olha, agora você vai ficar na posição que eu quero, tá? No caso, esse pontos aqui. O que eu vou fazer? Top de 8 pixels. Ele ficou aqui. Só que o que está acontecendo? Ele está acontecendo o seguinte, vamos ver, top, position, que computador, position, relative, olha lá, consegui. Então o que acontece? Se você não coloca position relative, ou seja, falar por assim, em termos grosseiros, tá? Em termos práticos agora, para a gente conseguir nossa aula, o position fala o seguinte, relative, olha, tudo que você estiver mexendo, que eu estou aqui com essa div aqui, jogador, que é essa caixa grande aqui do lado, né? Se eu colocar a position relative, eu falo o seguinte, em termos grosseiros, tudo que você fizer de position para dentro, você não vaza para fora. Ou seja, se você perceber, se eu comentar isso daqui, ó, o zero veio para cá, ó, tá vendo? Ele está escondido. Aqui ele está branco, você não consegue ver direito. Mas ele vazou, como a gente diz no dialeto do design CSS. Então, quando eu coloco relativo, ele passa para cá. Só que ele ficou aqui ainda com top 8 pixels. Ele está com 8 pixels para cá. Eu quero que jogue ele para cá, tá? Então, nesse caso aqui, ó, jogador pontos, né? Eu não quero o computador pontos, o jogador pontos só. Eu vou colocar assim, ó, right 20 pixels. Right 20 pixels. Ele veio para cá, tá bom? Ele veio para cá. Olha só que interessante. Então, agora, beleza, suave. Tá? Só que uma coisa que eu não estou gostando aqui também é que isso aqui está muito colado aqui, ó. Tá vendo? A mãozinha não está dando espaço. Se for ver aqui, eu deixei um espaçozinho um pouco menor. Quer dizer, um pouco maior. Então eu venho aqui, nessa caixa que está pegando todo mundo, como é que ela chama? Vamos lá, cadê a caixinha? Caixinha. Jogador escolha. Então eu chego aqui, ó. Deixa eu dar um find aqui. Jogador escolha. O que eu vou fazer? Eu posso dar um margin ou padding. O margin funciona assim, ó. Cima
direita, baixo, esquerda, tá? Então o número que você colocar aqui, quanto que eu quero que ele fique para cima? 20 pixels. Quanto que eu quero que ele fique para a direita? 0. Baixo, 0. Esquerda, 0. Se você estiver usando os dois últimos em 0, você pode deixar assim. Então você vê que ele deu um espacinho aqui. Para o meu gosto ainda não está muito legal, então vou deixar um 30 pixels. Acho que agora ele ficou bonitinho, bastante plausível. Eu só não estou gostando que isso aqui está muito vermelhão, né? Então vou voltar aqui, ó, Flat with Colors. Eu vou escolher uma paleta, acho que é essa American Palette aqui, ó, Copy. Então vou jogar aqui de novo, jogador, esse cara aqui, e... Aham, ele ficou aqui. Já ficou muito parecido com o outro. Agora vamos replicar essa questão aqui para o computador. Eu vou copiar e colar alguns códigos aqui, né? Porque seu tempo não vou jogar o seu tempo fora. E eu vou fazer aqui uma coisa seguinte. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar todos os jogadores aqui, todo jogador eu vou colocar aqui, ó, computador. E é assim que a gente faz. O programador faz isso, né? Não vai ficar mas é feio copiar e colar? Não, feio é de fazer. Computador, tá? Então, computador escolha e vamos aplicar para esse cara aqui. Olha só, o computador tem alguns CSS que não estão aplicados ainda, por isso que ele ficou feioso desse jeito. Então, eu vou chegar aqui, ó. Jogador, computador nome, computador pontos. O pontos do computador ficou? Ficou, só preciso fazer depois um ajuste. O que eu não fiz ainda do computador é isso aqui, ó. Então, ele vai ter o mesmo comportamento. Então, de novo, carecia até numa classe, né? Computador. E aqui, jogador escolha. Daí, de novo aqui. Computador. Meio chatinho, né? Mas a gente vai seguindo. Aqui, computador escolha. Vamos lá, computador aqui. Computador. Eu gosto de falar sozinho, porque falar sozinho faz bem. As pessoas te acham louco. Vou voltar aqui, então ficou para cá. Então a gente só precisa ajeitar o seguinte, ó. Para fazer com que esse computador aqui caia para a direita, em vez de eu usar um position absolute, eu fiz o seguinte. Eu deixei ele bastante simples. Então eu cheguei aqui, ó, computador nome e cheguei assim, ó. Simplicidade é o nome da vez, né? A ordem da vez. Então eu coloquei aqui, ó, text align, coloquei aqui right. Coloquei que o right ele jogou para esse cantinho daqui, tá? Então ele ficou assim. Vamos só dar uma ajeitadinha nesse versus aqui, porque ele está muito espremidinho. Ele está bem espremidinho aqui. Vamos lá. Vamos chegar aqui no versus então. Cadê o versus? Versus aqui. Então vou colocar aqui, ó. Fonte size. Vou colocar aqui 80 pixels. Vamos ver. Olha lá, o versus ficou legal. E aqui eu dou o seguinte. Paging para cima e para baixo 0. E aqui eu vou dar o 20 pixels. Olha só, então ele separou as caixinhas aqui, tá bom? Bem parecido com isso aqui, quer dizer, não tá 100%, mas dá para você entender. Vamos colocar esse carinha aqui e deixar ele com 40. Então a estrutura está bem próxima já, olha só, está bem próxima, por isso que eu falo para você, não fica muito se apegando no início que você vai fazer, que depois você vai ajeitando e as coisas vão aparecendo. Conforme as coisas vão aparecendo, você vai se animando mais. Vamos só melhorar esse título aqui. Então vamos chegar aqui, principal. Cadê esse carinha aqui? Eu sei que ele é um H1 com ID de título. Então vou chegar aqui, ó. Sempre, semântico. O que é semântico? É você respeitar a ordem, inclusive, que está lá no seu HTML, que isso vai ficar legal. Então aqui, ó, text, align, center. E aqui, o color, vamos pegar uma corzinha além daquele preto. Eu acho que eu usei um azul muito louco. Vamos usar um cinzinho aqui, ó. Color, aqui, esse carinha aqui, ó, pedra, papel e tesoura, e as mensagens, mensagem, vamos vir aqui na mensagem, vamos vir aqui e vou fazer o seguinte, ó, background color, vamos escolher uma cor aqui bonitinha, um cinzinha
meio alguma coisa, sei lá, não sou bom com cores. Aqui, Text Align Center, Text Align Center. E vamos fazer o seguinte, o Border Radius 5 pixels também, para ele ficar bem parecido com a borda do outro. E vamos dar uma margem, né, para ele não ficar muito colado lá. Margem de 20 pixels. Margem de 20 pixels e nas laterais ele vai ficar com margem 0 nas laterais. Olha lá. E aqui também no paging. Paging 20 pixels para que ele fique aqui com um paging. E aqui dentro eu vou colocar uma font size de 24 pixels. Bateu direitinho e vamos ver, vamos colocar só um pouquinho mais escuro esse cara aqui, ó. Porque daí eu faço o seguinte, ó, color FFF, tá? Não sei se ficou muito parecido, vamos ver. Ficou relativamente parecido com o outro, tá? Verso, pedra, papel, tesoura, é isso. Então, essa parte estrutural a gente já terminou. Ficou aí bem apresentável, eu acredito. De novo, você pode usar do jeito que você quiser, da maneira que você achar mais interessante. E o jogo é seu, a estrutura é sua. Isso aqui é só um guia, não um trilho, tá? Parte estrutural está pronta. Agora, a próxima aula eu vou fazer com você, que é a parte do código. A gente vai colocar código aqui, ele está estático, não tem nada funcionando. Legal? Então a gente se vê na próxima aula. Um abraço.